gente vai convidar, trazer o primeiro palestrante, que é um keynote speaker, que é Alessandro Campos, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Por favor, Alessandro, venha ao palco para iniciar a sua apresentação junto ao Blockchain Rio Festival. Muito bem-vindo. Joia. Bom, você tem uma apresentação ou tem? Então eu vou te dar um passador também. Minutinho. Fica à vontade. Ok, Rubens, obrigado. Vou preferir ficar em pé. Tá, joia. Gosto de andar vontade. um pouco, né? É um exercício que a gente faz de certa forma. Primeiramente, agradecer a todos, né? Agradecer a coordenação do evento que nos convidou para falar um pouco, né, do nosso trabalho em Brasília e o que esse trabalho tem a ver com o que vocês estão discutindo hoje nessa jornada de 4 dias, né? Então, para nós, né, mais uma vez, agradecer e dizer que é uma honra e uma grande oportunidade da gente falar das nossas ações e também sensibilizar a comunidade, principalmente a comunidade da área de blockchain, de cripto, de aplicativos descentralizados, enfim, uma série de oportunidades que o governo federal, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem oferecido para vocês. Bom, antes de eu começar a falar sobre a minha apresentação em si, é importante que a gente cite e apresente para vocês um pouco do que vem a ser as ações que o Ministério tem feito na área de desenvolvimento tecnológico. A secretaria da qual eu participo é a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação. É uma das principais secretarias hoje dentro do Ministério que tem como obrigatoriedade tratar das principais políticas públicas do setor de tecnologia. Então, as discussões sobre soluções técnicas, oportunidades de investimento, oportunidades na área de formação, pesquisa e desenvolvimento dentro das linhas de tecnologia são discutidos dentro da nossa secretaria. Por exemplo, toda a política de inteligência artificial hoje, que foi muito discutida no passado e que hoje começa a se ter uma grande implementação através de ações do nosso Ministério, é gerida dentro da SEMP, que é a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação. Ações como a parte de internet das coisas, como a área de hardware, como a área de semicondutores, são todas ações que são desenvolvidas dentro da SEMP. A SEMP trabalha com propostas, melhorias do ambiente de negócios e proposições de políticas públicas para os setores de tecnologia. Além disso, os 2 principais programas de apoio industrial no Brasil hoje, chamado um deles como a antiga Lei de Informática, agora a Lei de TICs, e a Lei de Apoio à Indústria de Semicondutores, o famoso PADIS, são geridos dentro da nossa secretaria. Para vocês terem uma ideia, só a Lei de Informática, que é uma legislação que já tem mais de 25 anos, viabilizou hoje o Brasil ser um dos únicos países na América Latina a possuir indústria de montagem de sistemas eletroeletrônicos entre todos esses países. Há pouco mais de 10 anos, o Brasil reconstruiu também a sua indústria de semicondutores, que praticamente tinha se extinguido nos anos 90. E o programa da área de semicondutores também ajudou a atrair investimentos, a implantar operações industriais no Brasil e trazer talentos de volta que o Brasil tinha perdido com o tempo. Falando um pouquinho de números, só para vocês terem ideia, hoje a Lei de Informática promove uma renúncia fiscal, uma isenção fiscal da ordem de 7 bilhões de reais por ano. Pelo menos esse foi o número do último ano de 2021, que ainda não foi um ano muito bom para a indústria, devido às causas da pandemia, da Covid, enfim. Só que todo esse incentivo, todo esse apoio que o país deixa de arrecadar em tributos, ele retorna de forma direta e indireta. As empresas que têm esses benefícios são obrigadas a fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia no Brasil, sejam em software, sejam em produtos, sejam em equipamentos novos, e essa mesma renúncia de quase 7 bi reverteu diretamente
um investimento de quase 3 bi só da iniciativa privada, sem contar os demais investimentos. E é isso que a gente quer mostrar para vocês, falar para vocês. Existem oportunidades de financiamento, existem oportunidades de aproximação com o Ministério para discutir outras políticas específicas para a nossa área de blockchain. Blockchain é uma das tecnologias facilitadoras, que a gente chama. Ela é uma tecnologia que é transversal. Ela vai no agro, ela vai na automotiva, ela pode ser na área de autenticação, pode ser na área pública, na área privada. Então, esse é o nosso objetivo hoje, contar um pouquinho do que a gente tem feito, né, e dos benefícios que a estruturação de programas políticos bem pensados podem fazer para o nosso país e para os empreendedores e estudantes, enfim, que tenham interesse em atuar nessas áreas. A gente recebe diariamente uma discussão muito grande sobre o apagão de profissionais, né? O apagão de profissionais é uma questão muito complexa para a área de tecnologia da informação. Ainda mais que, com a pandemia, todo mundo descobriu que pode trabalhar de casa, inclusive para empresas do exterior. Então, mais ainda, a nossa indústria nacional, as nossas empresas locais que precisam e demandam de pessoas com qualificação, sofrem mais um pouco. Então, a gente vai discutir com vocês, por exemplo, programas de formação, seria uma linha muito interessante, discutir ou reforçar e não tentar pregar para convertidos, né? Eu acredito que todos aqui são já entusiastas da área de blockchain, então eu vou tentar não me alongar mais. Mas, como sempre a gente menciona, não é possível começar uma boa palestra sem uma boa polêmica, né? Então eu coloquei um slide aqui para a gente poder começar a conversar a respeito, se eu conseguir aprender. Bom, a gente que atua dentro da área de blockchain, criptomoedas, sempre tem essa discussão, né? O que nós temos aí com relação ao ponto de vista? E muitos tratam que blockchain, Bitcoin, Ethereum, soluções descentralizadas, elas vieram para reforçar a vantagem do individualismo, né? A vantagem daquela pessoa que não se vê tão obrigada a compartilhar coisas com terceiros porque ela entende que é mérito. E isso é verdade, ela tem razão, né? Então, com isso a gente pode ter um relacionamento e uma filosofia, e eu não estou aqui para discutir filosofia se está certo ou errado, mas simplesmente apontar para vocês, aonde basicamente a grande maioria das pessoas que atuam nesse nosso meio de blockchain, criptoativos e tudo mais, pensam a respeito. Ou seja, o Estado não é necessário, o Estado tem que ser mínimo, a iniciativa privada pode resolver todos os problemas de um país. E a verdade e a realidade ela é um pouco diferente. Então é bom colocar essa polêmica desde o nosso início, para que a gente pontue realmente qual é o limite entre Estado e entre oportunidade da iniciativa privada. E aí a gente registra que a realidade é um pouco diferente. A realidade, ela trata, por exemplo, pessoas que estão abaixo do nível de pobreza, por melhor que seja o país, por melhor que ele tenha sido nos últimos anos ou pior. Isso existe e sempre vai existir, porque não existe abrangência total em políticas públicas, essa é a realidade. Desbancarizados, pessoas em vulnerabilidade social. O Brasil é um país muito grande, então nós temos diferenças regionais, né? O PIB per capita do Sudeste é totalmente diferente do PIB per capita do Norte e do Nordeste. Então, pensando-se num país como um todo, é muito necessário que a gente avalie se a necessidade é exclusivamente da iniciativa privada resolver todos os problemas, ou se existem, ao menos que seja pensando num Estado menor, as oportunidades e as obrigações que o Estado brasileiro vai ter com os demais entes da população. Bom, feito esse registro, feito esse ponto, a gente parte para discutir como na apresentação, no tópico dessa nossa proposta. Primeiro vamos falar sobre oportunidades.
tudo que está listado nesse slide já está mais do que maceteado para todos vocês que estão aqui. Todos entendem das oportunidades que as soluções com tecnologias blockchain podem trazer, não só para empreendedores, para startups, mas também para a população de um modo geral. Então, a gente cita, né, algumas tecnologias que vocês... E é importante fazer esse registro, mas simplesmente fazer esse registro, né? Então, como citado, contratos inteligentes, por exemplo, sendo utilizados na autenticação para serviços, contratos de aluguéis, contratos de um modo geral. Autenticações diversas e confirmação de identidade são outras áreas de grandes oportunidades para os empreendedores, sejam brasileiros, sejam estrangeiros. Novos negócios, startups, inovação, internet das coisas, telecomunicações, né? Eu tenho um vínculo especial nessa área de telecomunicações e internet das coisas. É uma área que a gente atua muito forte dentro do Ministério. Então, como que eu garanto que esse dispositivo aqui realmente foi feito e foi fabricado por essa empresa? Por que não colocá-lo, a sua autenticação vinculada a uma blockchain, para que eu tenha certeza de que quando eu transmitir uma informação por uma rede que muitas vezes não é segura, uma rede de telecomunicação via aérea, enfim, eu tenho certeza que o receptor vai receber uma informação com qualidade. Bom, além disso, proteção e compartilhamentos de direitos de propriedade intelectual. Nos últimos anos se falou muito, né, praticamente nos últimos 2 anos, sobre NFTs. Propriedade intelectual, para nós, de ciência e tecnologia, é uma coisa muito importante. Quando o pesquisador desenvolve uma solução tecnológica, cria uma patente, registra e licencia, ele gera valor agregado, ele gera um círculo virtuoso econômico, todos ganham e o país também ganha. Então, por que não relembrar e reforçar esses temas dentro da área de blockchain? Bom, como vocês, a grande maioria sabe, mercado de valores mobiliários, e aí tem-se discussões diversas sobre o que é um valor mobiliário, o que não é, o que a legislação brasileira trata como regulação via CVM, o que não pode ser. Eu já sei que durante o evento vão ter diversos painéis tratando sobre tokenização de ativos, sobre tokenização de ativos imobiliários, por exemplo. Então, esse é um tema muito interessante e que também tem as suas sensibilidades conforme a legislação de cada país, não só do Brasil, né? E, por fim, pagamentos internacionais e transferências, saúde, educação, votação digital, governo eletrônico. São as principais oportunidades, dentre diversas outras, que eu não consegui citar todas aqui, que a gente enxerga para os empreendedores, para os estudantes que estão buscando uma formação específica, né? Para as empresas que demandam solução, né? Porque se não existe demanda, também não pode existir oferta, e uma coisa ela é relativa à outra. Mas é importante também, e um foco que eu gostaria de dar na apresentação para vocês hoje, é as oportunidades do setor público. De um modo geral, também não devo me aprofundar. O setor público a gente trata das 3 esferas, desde o município, do Estado e também do governo federal. Mas, basicamente, existe um princípio na legislação brasileira que trata a área pública com as obrigações de eficiência, economicidade, impessoalidade e uma série de outros fatores. E não precisam levantar o braço e falar que não é verdade, mas a gente sabe que nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse. Às vezes, nem tudo é eficiente dentro de um governo, seja ele estadual, municipal, federal. Às vezes, nem tudo é econômico, né? Às vezes, nem tudo é impessoal. Mas, pensando nesses princípios, a gente já consegue vislumbrar as oportunidades mínimas, que também, muitas delas, estarão sendo discutidas ao longo do evento do Blockchain Rio. Então, a gente trata aqui, eu já sei que tem um painel específico para tratar da área de identidade, né? Então, por exemplo, cartão de identidade unificado. O SUS é um ambiente muito propício para a implantação de soluções em blockchain. Então, a gente precisa de empresas que ofereçam soluções
seguras, capazes de atender a demanda, principalmente do que se diz respeito à quantidade de interações que essa rede vai sofrer durante o dia. Imaginem o que foi a discussão do SUS na época da pandemia. Quando a gente discutiu, por exemplo, o registro de vacinas, quando a gente discutiu que um servidor centralizado, por exemplo, no Ministério da Saúde, teve um hackeamento e teve informações vazadas. Provavelmente, se uma solução distribuída tivesse sido implementada naquele momento, a gente teria um maior grau de segurança e talvez não tivéssemos aquele problema, né? A área de veículos, né, principalmente dentro dos estados, os DETRANs, que tratam de registro veicular, que tratam de habilitações de carteiras de motorista. Lógico, tem se discutido muito na área financeira as famosas CBDCs. E o Banco Central brasileiro hoje já está com um sandbox regulatório dentro do ambiente da moeda do Banco Central, né, dentro da estrutura do Banco Central, para discutir a evolução do sistema PIX e como esse sistema PIX poderia evoluir para uma discussão de uma moeda nacional, digital, criptográfica. Além disso, autenticação de passaportes, simplificação cartorial e de documentos. Então, pessoal, isso é simplesmente um en passant muito geral do que a gente tem de oportunidade, seja na área privada, seja na área pública, seja demandando do governo, seja sendo demandado pelo governo, né? Eu não consigo enxergar nada de forma excludente. Eu entendo que tudo é possível de se trabalhar em conjunto. A indústria de semicondutores e a indústria de TICs, elas se construíram baseadas nessas discussões conjuntas, né, do que a gente gostaria que o Brasil tivesse, qual era a autonomia e a estratégia para um país e como que a gente deveria fazer para poder atrair esse investimento e fixar essa indústria no país. Hoje a gente está vendo, por exemplo, problemas nas cadeias de fornecimento de semicondutores. Você está vendo, por exemplo, as montadoras sem condições de entregar veículos por causa da falta de chips. Então, imagina um país que não tem nenhuma competência ou entendimento e conhecimento de uma área dessa. E a mesma coisa eu falo da área de blockchain. A autenticação descentralizada, os contratos inteligentes, eles têm o mesmo grau de importância para nós do que a computação quântica, do que a inteligência artificial, do que o 5G e agora já se discutindo o 6G. Então, é muito necessário que a gente faça essa procura, né, do que falta para a gente conseguir melhorar. Bom, dentro da área de blockchain e dentro da nossa área de TICs, de desenvolvedores, né, existem diversas situações. Então, a gente tratou de casos, de oportunidades, e eu vou tentar agora falar dos desafios, tá? Desafios de um modo geral. Muitos dos empreendedores que nos procuram, dos empresários, das associações, listam diversos desafios. E alguns deles estão apresentados para vocês aí. Por exemplo, fomenta a pesquisa e desenvolvimento. Isso está muito focado hoje em pesquisa, às vezes, experimental dentro das universidades brasileiras e pouca pesquisa prática, que se torne em um produto efetivo. E dentro das universidades brasileiras, nós temos pessoas capazes de desenvolver soluções fantásticas, tão boas quanto as que vêm de fora para nós. Além disso, apoio às soluções nacionais. Muitos discutem aqui diversas soluções de blockchain. Blockchain Bitcoin, blockchain Ethereum, blockchain Avalanche, blockchain Solana. Eu queria que, quem puder, levantar a mão e me registrar se vocês conhecem alguma blockchain que está entre as 50 mais importantes, que foi desenvolvida por uma equipe de brasileiros, ou que tem o seu brasileiro como CEO ou como chairman daquele laboratório de desenvolvimento. Conhecem? Por favor. Polkadot. CEO da Polkadot?
Ele é, eu acho que polonês, se eu não me engano, né? Existem desenvolvedores fantásticos brasileiros atuando nesses projetos, sem dúvida alguma. Mas você não consegue entender por que um Brasil tão rico quanto o nosso não consegue oferecer ao mundo soluções que a gente poderia estar fazendo localmente. E não só consumir soluções que o mundo nos fornece. Não é uma crítica, não entendam isso, mas é uma oportunidade que a gente perde, né? Então, esse é um ponto importante. E a gente trata, por exemplo, de outros problemas, marco regulatório simplificado. Existe muita discussão na área financeira sobre a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, muita discussão sobre como será entendido pela CVM o mercado de valores mobiliários, se um ativo digital, como uma moeda ou uma criptomoeda, será considerado ou não um ativo regulado pela CVM. Então, isso é importante de ser discutido, né, para que a gente, no mínimo, não atrapalhe. E é importante que toda a comunidade participe das discussões, né? Porque quando a comunidade não participa das discussões, é impossível que a gente entenda quais são as demandas, né? Muito se diz, poxa, em outros países o ambiente é muito melhor, o Brasil não tem um ambiente bom. Por que nós não temos um ambiente bom? Quais são as dificuldades? Quem são os entes, quem são os stakeholders que nós temos que conversar e convencer a fazer uma alteração no arcabouço jurídico? Quais são os programas que o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia pode criar, estruturar, para ajudar na formação de pessoas, por exemplo, né? E diversos outros itens, né? Por exemplo, acesso a mercado, marco regulatório, incentivo tributário. Como eu disse, hoje nós temos um programa que é um dos maiores do mundo na área de componentes eletrônicos e semicondutores. Por que não ter um específico para blockchain e para sistemas distribuídos, autenticação distribuída? Então, é necessário que o governo, né, o Ministério, de uma forma mais específica, seja provocado, né? Infelizmente, nós trabalhamos muito na base da provocação, às vezes da fase de proatividade, mas quando a gente é provocado, normalmente a gente consegue dar respostas interessantes. E na área pública? Bom, e aí voltando lá para o nosso primeiro slide. Então, nós discutimos sobre a importância de se ter um ambiente 100% focado na iniciativa privada, sem o Estado ou com o Estado mínimo, e uma discussão que não existe realmente uma oportunidade em lugar nenhum do mundo aonde o Estado não tenha, no mínimo, uma ação assistencialista, nem nos países de primeiro mundo, nem na Europa, por exemplo, Suécia, Noruega, Dinamarca, Suíça. Existem todos esses ambientes, mesmo que mínima, alguma ação necessária assistencialista promovida pelo governo local. Bom, dito isso, entendido que isso é importante, faz parte do governo agora pensar nas suas obrigações. E dentro das suas obrigações para com os cidadãos, existem diversas soluções que nós já citamos anteriormente, né? Então, nós citamos, por exemplo, aí a parte da identidade digital, única e inclusiva, né, com todos os parâmetros que se precisa a respeito da pessoa, né? Será que a iniciativa privada tem capacidade de oferecer isso? E eu digo que, com certeza, a iniciativa privada tem condições de oferecer. Inclusive, até muitas vezes melhor do que o próprio Estado, do que até mesmo melhor do que o próprio governo. Mas o problema, ele se esbarra nessa solução que a gente discute aqui. Todos conhecem, a grande maioria, pelo menos, o trilema da blockchain, né? É muito improvável se conseguir atingir os 3 objetivos, mas é muito provável tentar atingir ao menos 2. Dentro desse trilema, pensando-se nos serviços públicos ao cidadão, por exemplo, registro de veículos, já falei, prontuário eletrônicos, informações sensíveis de saúde do cidadão junto ao SUS. Nesses casos em particular,
nós temos um ponto muito importante, que é, do meu entendimento, a segurança da informação. Talvez a escalabilidade, nesse primeiro momento, não seja tão necessária, mas a segurança da informação e talvez a descentralização sejam os pilares mais importantes, por exemplo, para essas duas soluções. Dito isso, qual seria a melhor oportunidade para que o governo implemente essas soluções, pensando-se numa solução de blockchain? Nós vamos trabalhar com uma blockchain pública, criada, mantida e estruturada pelo governo, distribuída em todas as entidades do governo, em todos os órgãos, ministérios, autarquias. Nós vamos pensar numa blockchain privada, pública também, né, no fato de não ser só do governo, ser também aberta a todos, né? Ou vamos pensar numa blockchain privada vinculada a uma empresa específica, né? Então, esse é um dilema. Uma blockchain que tenha e se preze a descentralização ou que seja centralizada. E aqui diversos aspectos a gente pode discutir, né? Isso é um desafio para o governo, pensando nas soluções de governo. E aí eu volto a dizer, governo federal, governo estadual, governo municipal. Recentemente, o governo brasileiro tem implementado o gov.br. Muitos críticos, inclusive, já citaram e apontaram diversos problemas de segurança no acesso à informação. Diversas vezes, alguns tópicos, por exemplo, como a própria Receita Federal ou outros órgãos, surgem matérias de jornais comentando a respeito de vazamento de algumas informações do contribuinte, e isso é um ponto sensível. Como resolvemos esse ponto sensível? Como aumentamos essa solução e essa parte de segurança? Então, é muito importante que a gente sente, discute, proponha, pense a respeito. E, por fim, mas não menos importante, é o tipo de aplicação. Como eu citei para vocês, talvez uma aplicação na área de saúde, com acesso ao prontuário, registro de vacinas, ela não demande uma certa escalabilidade, velocidade de acesso àquela informação. Mas talvez outras demandem essa certa velocidade. Então, é necessário também discutir, né, soluções para aplicações diversas. Bom, pessoal, isso é o que a gente trata de oportunidades e desafios. Esse é o desafio, né, inclusive, que eu deixo para vocês nessa apresentação de hoje. Mas antes da gente concluir, eu só queria mostrar para vocês mais um último slide do que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem feito e pode fazer para todos que estão aqui hoje, para melhorar o ambiente de negócios, para melhorar a formação de recursos humanos, para melhorar o acesso a compras públicas ou mesmo o acesso a mercado de um modo geral, para discutir regulatório com outros entes dentro do governo federal. Então, eu listei algumas das ações que o Ministério tem feito recentemente, principalmente listando aí apoio ao empreendedorismo e inovação, que é uma área muito focada hoje dentro da nossa secretaria, formação de recursos humanos e acolhimento de iniciativas. Dentro das ações de apoio ao empreendedorismo e inovação, existem pelo menos essas três que já estão disponíveis hoje, caso vocês precisem dessas ações do Ministério. Por exemplo, recursos financeiros via FINEP. A FINEP é uma agência de fomento do Ministério que também atua não só na oportunidade de apoio, pesquisa e desenvolvimento, seja ela num Instituto de Ciência e Tecnologia, seja numa universidade pública, mas também apoiando projetos de inovação dentro da iniciativa privada. A FINEP participa também, por exemplo, como cotista ou participante em alguns empreendimentos. Ela pode adquirir cotas daquela. Existe um modelo dentro da FINEP que permite que ela faça apoio através de venture capital ou de outros tipos de recursos para apoiar iniciativas desse tipo. Programa Centelha. O Programa Centelha é um programa que foi lançado há alguns anos atrás, que é 100% focado para empreendimentos inovadores. Não interessa se é blockchain ou não, mas com certeza a blockchain é uma solução inovadora que merece o acesso a esse recurso. Então,
que o programa Centelha trata? Ele trata, basicamente, de aporte em capital de risco, em tutoria para pequenas empresas. Esse programa, basicamente, ele é executado através das fundações de apoio estaduais, onde o Ministério repassa recursos, as fundações emitem lá um edital novo de chamada pública e as empresas, as startups, aplicam para esse edital. Um outro produto muito interessante é o programa RAI. O programa RAI, ele é um programa que foi criado há vários anos atrás para apoiar o pesquisador na empresa, para apoiar o doutor dentro daquela empresa. Então, você tem lá na universidade uma pessoa fantástica da área de computação, que entende muito de blockchain, e você quer trazer essa pessoa para dentro da sua empresa para ajudar a desenvolver uma solução tecnológica. O programa RAI, uma vez aplicado, fornece bolsas para que aquele pesquisador fique dedicado por um certo período de tempo dentro da sua empresa, realizando um plano de trabalho que vocês acordaram conjuntamente para desenvolver uma solução tecnológica. Além disso, formação de recursos humanos. Como eu disse no início, um dos principais programas que tem investimento dentro da nossa secretaria é a Lei de Informática. A Lei de Informática, em 2021, descentralizou ou obrigou, entre aspas, em contrapartida, um investimento de quase 2,5 milhões, 3 bilhões de reais em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Existe uma parcela dessa obrigação que normalmente as empresas depositam num fundo de gestão da Secretaria de Empreendedorismo. E esse fundo, nesses últimos 6 meses, liberou algo em torno de 500 a 700 milhões de reais só para programas de formação, vinculados às ASs que executam programas junto ao Ministério. Então, as universidades públicas, as associações empresariais, que possam fazer convênios e parcerias com outras instituições de pesquisa e desenvolvimento ou de formação de pessoas, conseguem propor projetos de formação específica. Então, se amanhã você tem na sua empresa uma demanda de um designer que precisa trabalhar com Solidity, né, programar para a blockchain Ethereum, ou programar para alguma outra blockchain, por que não correr atrás de alinhar uma proposta de um plano de utilização de recursos dentro desses que o Ministério tem, direcionando essa aplicação para a formação de pessoas na área de blockchain. E, recentemente, nós publicamos uma portaria chamada MCTI Futuro, que é essa portaria I5/156, que lista as principais áreas para o trabalho do futuro, as áreas em que o Ministério fará investimentos, fará aportes, fará ações de incremento, né, da área econômica, empresarial. E, se vocês olharem, se eu não me engano, no artigo 3, temos semicondutores, robótica, manufatura 4.0, e lá, especificamente, tem um item blockchain. Então, vocês vão ver que existe realmente já um direcionamento para que blockchain seja apoiado pelas iniciativas. E, por fim, pessoal, para a gente já ir para os meus finalmente, falo muito, minha garganta já está seca. Estou com um pouco de dó do meu amigo aqui, que ele deve ter falado muito rápido junto comigo, né? Mas o que é mais importante nisso é a organização civil, é a associação de empresas, é a associação de instituições de ciência e tecnologia e a demanda junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia de apoio para ações daquele setor estratégico. Nós sabemos que blockchain é uma área estratégica para o país, como as demais que eu citei aqui. Mas se não existir uma sociedade civil organizada que demande ações, demande programas, que demande uma mobilização do Ministério frente a outros entes, órgãos públicos, como, por exemplo, sei lá, o Banco Central, o Ministério da Economia, Casa Civil, infelizmente o Ministério não tem muito o que ele pode fazer. Então, a gente depende muito, muito mesmo da ação de todos vocês e na encaminhamento de pedidos e de proposição de assuntos junto a nós. Todos estão de portas abertas para serem recebidos por nós no Ministério, independente de ser uma única empresa,
independente de ser uma grande associação de empresas e de instituições de ensino e pesquisa. Então, deixo aberto aqui para vocês o nosso convite. Vou passar o dia com vocês aqui. Caso alguém queira discutir em detalhes alguma outra questão que eu não consegui elucidar dentro dessa nossa palestra, fico à disposição de vocês. E, mais uma vez, queria agradecer a coordenação do evento, que nos oportunizou hoje estar vindo aqui falar um pouquinho para vocês. Tá ok? Então, mais uma vez, esse é o meu contato. Muito obrigado.